as mudanças climáticas que já estamos vivendo. Ele que é gestor da plataforma de eventos na cidade de Salvador desde 2015, administrador de empresas, com pós-graduação em psicologia organizacional, gestão responsável para a sustentabilidade pela Fundação Dom Cabral e também estratégia de negócios para a sustentabilidade em Stanford, nos Estados Unidos, presidente da Saltor. Recebam no palco do Screen 2022, meu amigo Isaac Edington. Seja bem-vindo, Isaac. Membro fundador e diretor da comunicação da Ambiafro, design de produtos digitais da Outsmart Digital. Recebam no palco do Screen 2022, Josué Dias, com salva de palmas, senhores. É, Josué, ele é engenheiro sanitarista, cofundador e diretor de Growth da Toca, hein, gente? Aqui no palco, Rafael Brasileiro, bate palma pra ele aí, meu povo! Vai, meu filho, bate palma aí que tá chovendo, a gente tem que esquentar o clima. Comunicóloga, gerente de relacionamento, parcerias e captação da Fundação Amazônia Sustentável. Valéria Lapa, seja bem-vinda, Valéria! Bate palma pra ela e vem por aqui, que aqui é mais seguro, viu? Prazer, viu, meu amor? Bom dia ainda, bom dia. Bom dia a todos, é um privilégio a gente poder estar aqui com vocês. Mais uma vez, no Screen Festival, esse evento que nos dá muito prazer, de fato, da gente ter conseguido chegar aonde chegou na 5ª edição, com muita diversidade, com assim todo o approach dos palestrantes, dos mais diversos aqui, dos mais diversos assuntos, sempre com um pensamento para frente e, sobretudo, discutindo questões que são importantes para nós hoje, para o futuro, de pessoas, de organizações, do planeta em que vivemos. Então, é um privilégio para mim poder estar participando, sobretudo no debate, nesse painel. É uma atividade que eu tenho até muita saudade da minha vida pregressa, ligada a mudanças climáticas, ligada à sustentabilidade, ecodesenvolvimento, que é uma longa história. Aí, depois de um período para cá, eu virei tecnocrata da área de eventos. Então, mas é sempre um prazer estar retornando e dialogando sobre essa questão que eu considero de extrema importância, apesar de que ainda, infelizmente, a gente tem todo um contexto que parece que essa questão é uma questão que, longe de todos nós, embora todos nós percebemos o reflexo dela no nosso dia a dia, que acho que a gente já tem a oportunidade de discutir um pouco isso com vocês aqui. Então, para a gente começar, e eu acho que a gente tem que dar essa oportunidade para que as pessoas que estão aqui conosco possam se apresentar. Então, eu queria abrir, primeiro aqui com Josué, aqui pela ordem, para que possa fazer uma breve apresentação do seu trabalho, da sua iniciativa, do seu approach aqui para todos. Aí a gente vai fazer essa primeira rodada e aí depois a gente continua, tá bom? Obrigado, Josué, com você. Bom dia. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou o Josué Dias, eu sou membro fundador da Ambiafro, trabalho como designer. Meu papel dentro da Ambiafro é como diretor de comunicações, e a Ambiafro é um coletivo que nasceu no meio da pandemia, durante a pandemia, em junho de 2020. E o nosso trabalho dentro da Ambiafro é um coletivo de profissionais pretos e pretas. Somos um coletivo que é feito por pessoas de boa parte do país. Tem gente de Salvador, tem gente de Rio, São Paulo, temos pessoas da região sul, temos pessoas também que estão em Brasília e dentro do nosso projeto. Desculpa, estou um pouco nervoso, mas tudo bem. Relaxe, relaxe, respire. E o nosso trabalho, quando a gente começou, a ideia era para fortalecer profissionais pretos na área de sustentabilidade, na área de engenharia ambiental, de ciências ambientais, coisas do tipo. E hoje em dia nós mudamos o foco um pouco. Nosso trabalho agora, com o passar do tempo, nossas experiências e tudo mais, com as nossas parcerias que foram feitas dentro dessa nossa trajetória, que é curta, 2 anos é pouco tempo, mas assim, a gente tem feito bastante coisa. Nosso trabalho, nosso foco foi mudando aos poucos, e hoje nosso foco é trabalhar com educação ambiental para pessoas que não têm esse... Como é que eu posso dizer? Essa proximidade com o assunto.
né? A gente tenta, ao máximo, falar com as pessoas que são mais atingidas pelas mudanças climáticas. Nosso trabalho é estar mais perto das comunidades, das pessoas pretas, das pessoas pardas, né? Falar sobre tanto das questões que atingem essas pessoas nos contextos urbanos. Também falamos sobre as comunidades indígenas, sobre as nações indígenas, falando sobre comunidades quilombolas, ribeirinhas, marisqueiras e todas essas que são mais atingidas pelas mudanças climáticas, justamente pelo fato de elas não serem protegidas pelo Estado, né, por não estarmos nesses espaços de decisão, de tomada de decisão. Então, a gente está sempre buscando trazer esse tipo de conhecimento e sempre tentando lembrar as pessoas de que essas pessoas que estão vulneráveis por causa dessas mudanças, por causa de toda vez que a gente vê, desde o ano passado para cá, as enchentes que aconteceram no sul da Bahia, em Minas Gerais, e tanto no Rio de Janeiro também, em Angra, eu acho, foi. Sim. E aconteceram todos isso. E se vocês darem uma olhada, se vocês verem, as pessoas que foram mais atingidas de todas elas eram comunidades pobres, eram pessoas que tinham pouco, que elas não tinham necessariamente as condições financeiras, elas também estavam subrepresentadas nos seus locais, nas suas cidades, nos seus estados, né? O nosso trabalho dentro da Ambiafra é tentar diminuir essa ponte que existe entre as pessoas que estão vulneráveis desse lado, né, também, e a gente que está falando sobre esse assunto, pessoas que estão conversando sobre isso, né? A Ambiafro, ela também como eu disse, é um coletivo com pessoas pretas, né? É um coletivo multidisciplinar, temos pessoas da comunicação, temos pessoas das ciências ambientais, temos pessoas do direito, temos pessoas do financeiro, administrativo, né? A gente tenta ao máximo abranger a nossa atuação, mas sempre trazendo esses dois pontos, né? Da questão da consciência ambiental com as questões raciais. O nosso trabalho dentro desse Ambiafra é justamente diminuir esse gap, né? essa ponte, essa separação que existe entre esses dois assuntos, né? E é importante a gente também refletir que o que a gente está falando sobre mudanças ambientais é que hoje em dia é impossível desassociar essas duas pautas, né? Hoje em dia, falar sobre justiça climática, mudanças climáticas, sem falar sobre justiça racial, é mero colonialismo mesmo. É só questões de... Como é que eu posso dizer? É só trazer essa ideia de cima para baixo, sem falar com as pessoas que estão mais atingidas, sem saber exatamente quais são essas dores. O nosso trabalho dentro do Ambiafro vai nesse sentido. Estamos tentando sempre trazer esse conhecimento e falar de uma forma acessível para as pessoas e estar mais próximo mesmo, né? Inicialmente, porque o nosso contexto foi dentro da pandemia. Iniciamos de forma digital, né? Redes sociais, a gente tem trabalho tanto no Instagram quanto no LinkedIn, também tentando falar com as pessoas que estão lá de uma abordagem um pouco mais profissional também. Falando dessa linguagem também, tentando sempre popularizar ao mesmo tempo que estar falando de um nível um pouco mais alto, né? De a gente poder chegar e dizer assim, olha, somos pessoas negras, somos especialistas do que a gente está fazendo, a gente não está falando besteira, a gente não está inventando nada do que a gente está falando. Essas coisas, elas existem, nosso trabalho é justamente trazer luz a essas questões. E é isso, obrigado, gente. Obrigado, José, obrigado. Bom, eu vou passar agora aqui na sequência aqui para o Rafael, também, que vai ter a oportunidade de dialogar um pouco com vocês sobre as suas iniciativas, sobre o seu trabalho, aqui para a gente dar essa geral para todos aqui os presentes. Maravilha, muito bom dia a todas e todos. Tem uma apresentaçãozinha, não sei se ela... Está no ponto aqui? Ela aparece aqui para mim também? Ou... Nossa, aparece. Só um segundo, então. Vai rodar. Cá. Toca. Aparece aqui no monitor central. Já tá cá. Perfeito.
Beleza, na hora de passar aqui, vamos ver se vai dar certo. Me acostumando aqui com o controle. Mas é um prazer enorme estar aqui. Queria agradecer em nome da Toca. Estou com meu sócio aqui também na plateia, Bárbara também. Tem um time assistindo. Um abraço para todo mundo. Eu sou só o porta-voz dessa grande galera da Toca. E quero agradecer ao festival, para a gente uma oportunidade de fazer trocas. Já estou aqui doido para conversar com o Josué depois do painel. Acho que tem muita liga com o que a gente faz. E para apresentar um pouquinho dos nossos trabalhos também. E qual a ligação dos nossos trabalhos com as mudanças climáticas. Sou engenheiro sanitarista e ambiental de formação, então dá para entender que com certeza vai ter conexão entre o que a gente faz e meio ambiente, mudança climática, o que a gente precisa ter de atenção. Acho que toda atividade, né, humana, ela tem como olhar para as mudanças climáticas e pensar como ser um pouco mais sustentável, como a gente pode melhorar aí a situação. Então, vou passar aqui. Pronto, certinho. Esse sou eu, nascido e criado aqui em Salvador. E hoje já andando por aí com a Toca, né, feliz de dizer que a gente já está em mais de 43 municípios, mais de 4 estados aqui do Nordeste, um estado também fora do Nordeste, levando uma plataforma de relacionamento com comunidades e responsabilidade socioambiental corporativa, especializada no setor corporativo, indústrias de diversos segmentos, que buscam pontes para estabelecer, de fato, projetos duradouros, né, de fato estruturantes, dentro de comunidades que são do seu interesse, das suas operações, do entorno das suas unidades, ou que, de fato, às vezes um caminhão da sua operação passa pelaquela comunidade. E nos vemos justamente como essa ponte de estar junto com as comunidades, desenvolvendo diagnóstico participativo, entendendo as potencialidades, de certa forma, estabelecendo as diretrizes do que o investimento pode levar de frutos para aquela comunidade e trazendo isso para o mundo corporativo, os nossos parceiros e clientes que nos apoiam, levando também os indicadores de alcance, de retorno de investimento, tudo isso que precisa também e que a indústria, de certa forma, busca. Mas a gente se entende mesmo como esse mecanismo de facilitar que chegue educação onde não chega, que chegue saneamento onde não chega, que chegue saúde onde não chega, e sim, com o foco de atrair o investimento privado e do setor corporativo como um todo, para ajudar nessa soma de esforços. A gente atua em regiões urbanas, metropolitanas, e aí nosso foco vai muito para o desenvolvimento de programas que visam empreendedorismo, de base comunitária, muitas mulheres e jovens, qualificação profissional, capacitação. E quando a gente vai para as regiões interioranas, muitos dos nossos projetos são nas regiões interioranas, a gente consegue trabalhar também, além do empreendedorismo de base comunitária, mas pensando na agricultura familiar, com a implementação de tecnologias sociais apropriadas e que a gente pode, aí, tanto no saneamento, como também na produção de alimentos, ser mais sustentável nessas regiões vulnerabilizadas e, muitas vezes, à margem dos investimentos públicos e de outros investimentos também. Bom, como eu falei, a gente tem um foco na região Nordeste. Tenho o prazer de dizer que em um espaço de tempo de um mês, esse slide está desatualizado. A gente já entrou para mais 3 estados, inclusive fora do Nordeste. E é isso, levando nossas equipes, capacitando, trabalhando com agentes locais para poder fazer nossa missão, né? Para a gente ir atrás do que a gente se propõe. Basicamente, um pouquinho aí dos nossos parceiros. E aqui eu queria trazer uma discussão um pouquinho mais teórica. Acho que o painel ser de mudanças climáticas não faria sentido eu vir aqui só apresentar a Toca, o que a gente faz. Para isso também deixo nossas redes, nos busquem, nosso @, o meu e o da Toca em si, o nosso site também, é agentetoca.com. Mas como é que a gente vai solucionar, né, o nosso saneamento? Como que a gente vai solucionar a necessidade de nutrientes para a produção de alimento? Então, esses 3 pontinhos, né, de certa forma, a gente vai perceber aqui como que o ciclo dos nutrientes pode ser uma alternativa para a gente impactar menos, seja no meio urbano ou rural, e para a gente produzir alimentos, de certa forma, sem uma pegada ecológica gigantesca, como a gente faz hoje. Não só alimentos, né, mas insumos, matéria-prima para a indústria. Então, o desafio de tentar equilibrar um pouco mais essa equação, eu acho que passa, sim, pela grande escala metropolitana, mas nós, na Toca, a gente olha muito para a escala unifamiliar, para a escala comunitária, para a escala de cidades pequenas, nas quais a gente até tem uma oportunidade de implementar mais tecnologias descentralizadas, tecnologias que sejam menos impactantes, seja no saneamento, seja na produção
né, aproveitamento dos nutrientes do que vem do nosso esgoto, do que vem dos nossos resíduos sólidos, e que isso seja dedicado à produção de alimentos. Então, nos nossos programas de responsabilidade socioambiental, corporativa, a gente sempre trabalha, né, muita capacitação e implementação de tecnologias, que eu vou passar um pouquinho aqui, o que a gente tem implementado aí junto com as comunidades, para que a gente possa melhorar a equação desses 3 eixos. Do saneamento, a gente consegue os nossos nutrientes, se a gente tiver tecnologia para isso, e tem tecnologia social também para isso. Dos nutrientes, a gente consegue os nossos alimentos e a cadeia sempre vai continuar, o ciclo volta, né? Porque com os alimentos a gente tem os resíduos, a gente tem o esgoto, e aí a ideia é que a gente possa, para combater essa crise climática, cada vez mais pensar no desempenho ambiental e como que a gente pode fechar essa equação. Está um pouquinho claro, né? Já imaginava que não seria o ideal essa cor de fundo, mas qual é que é a melhor tecnologia, né? Essa é uma discussão também que eu queria trazer aqui, trazendo o conceito de tecnologia apropriada, que é o que a gente trabalha na Toca, entendendo que nós temos tecnologia de ponta para tratar o resíduo na sua integralidade, temos tecnologia para tratar todo o esgoto também, né? Temos tecnologia para produzir alimento em larga escala, mas inclusive sem adubação, né, tóxica, vamos dizer assim. Mas qual é a melhor tecnologia? E a gente na Toca, a gente parte da premissa do processo participativo, de sempre entender sustentabilidade como aí os 4 componentes, né? O social, econômico, cultural e ambiental, que todo mundo conhece mais o conceito. E esse conceito de desempenho ambiental, eu acho que é um conceito ainda pouco difundido, inclusive na área técnica, de entender que as soluções que nós, técnicos, e às vezes estamos atrás dos projetos, planejando, junto com a comunidade, a gente tem que entender que as soluções têm que ter, de certa forma, um desempenho ambiental importante para ela não ser só algo que, teoricamente, é mais sustentável. Quando a gente fala de desempenho ambiental, a gente tem que pensar em vínculo hídrico, em vínculo energético, em vínculo de emissões de gases de estufa. Então, tudo que a gente faz na Toca, enquanto solução para qualquer comunidade, é pensando nas contas que a gente precisa fazer para uma proposta, de fato, ser mais sustentável. Vou pincelar também para quem sabe depois procurarem mais sobre esse conceito. E sempre participação social muito forte, né? A gente segue sempre uma linha de imersão no território. Muitas vezes nós não somos daquela comunidade, então tem que saber chegar, né? Chegar, entender, conhecer a história, visitar, seja o olhar técnico mais para os recursos ambientais, seja também o olhar mais sensível, né? E técnico também, de entender a realidade de cada um que está ali, para que a partir daí a gente possa, de fato, começar a potencializar, trazendo educação, trazendo infraestrutura para aquela comunidade. Depois, né, de alguns anos, a gente também acredita no trabalho social que vai dar resultado, né, com mais aí de pelo menos uns 3, 4, 5 anos trabalhando ativamente, para que aí, de fato, aquela organização comunitária, aqueles empreendedores que ali estão, né, possam ter uma melhoria de qualidade de vida e que a gente possa olhar para os indicadores ao final desse trabalho e ficar feliz com o que a gente fez. Aqui, basicamente, para trazer uma tecnologia que somos apaixonados na Toca, é o tanque de evapotranspiração, ou simplesmente conhecida como fossa bananeira, para trazer apenas um tipo de solução que a gente tem implementado nas comunidades, junto com os nossos parceiros também da indústria, e é uma solução que transforma nosso grave problema do esgotamento sanitário, muitas regiões que não são atendidas pelas redes de coleta de esgoto, e que a gente transforma isso em biomassa vegetal, podendo devolver para o meio ambiente apenas bananeira ou bananas. Então, só para pincelar de que na pequena escala, na escala familiar, temos também engenharia para isso, temos tecnologia de baixo custo para poder melhorar em algum âmbito, e assim a gente não precisa de uma estação de tratamento de esgoto necessariamente ali implantada naquela comunidade, que com certeza não vai conseguir fechar a conta. Bom, no âmbito dos nutrientes, acho que todo mundo conhece a compostagem, né? Mas a gente pode olhar também para os nutrientes provenientes do esgoto e, de certa forma, aproveitar esses nutrientes para adubação, para, né, fertilização do solo, para incorporação no solo e produção de alimento. Então, além de usar os nutrientes que estão nos nossos restos de alimentos, nossos resíduos sólidos, para produzir mais alimento, a gente tem que pensar também de que a partir do momento que a gente faz uma via de aproveitamento dos nutrientes e dos resíduos, a gente também aumenta a vida útil de aterro, a gente tem outros ganhos também que são importantes para as mudanças climáticas.
E, por fim, as tecnologias voltadas mais para a produção de alimento. A gente trabalha muito em regiões interioranas e, muitas vezes, as comunidades são comunidades de agricultura familiar, seja para subsistência, seja para comercialização. E quando a gente vai olhar para o que se hoje produz enquanto agricultura familiar, infelizmente, ainda tem muito uso de agrotóxico, né? A gente tem uma tradição de uma produção sustentável dos antepassados que foi se perdendo, e claro que a gente pode entrar aqui nos porquês, a gente sabe os porquês também, mas que hoje em dia a gente consegue ter nas comunidades, né, detentores do conhecimento, pessoas com saber local também, que trabalham sem agrotóxico, e a gente usa a agrofloresta, a agricultura sintrópica, para poder galgar escala numa produção que possa competir com a produção tradicional. E aí é legal que os nossos cases, a gente tem trabalhos, por exemplo, com a indústria de celulose, com a indústria produtora de óleos, e a gente tenta também avançar, unindo inclusive instituições de ensino, né, para pesquisa e extensão, com a possibilidade de produção biodiversa, né, de uma produção de um policultivo para insumos como eucalipto, né, como mamona, diversos outros também produtos que as indústrias que são nossos parceiros utilizam. Então, ainda assim, né, entendendo isso como um avanço científico, utilizando a academia para poder avançar com isso, mas a gente fica feliz de ter SAFs e sistemas da agrossilvicultura, agroflorestais, que utilizam insumos da indústria, né, e que a própria indústria fomenta esse tipo de projeto para um dia passar a ter uma pegada ecológica menor e ser um pouco mais sustentável na produção dos seus insumos também. Bom, é isso. Para quem quiser nos acompanhar, né, nosso arroba do Instagram é o Agente Toca, mas com certeza para essa plataforma mais de interação e de tecnicamente falando também, nosso LinkedIn acho que é o melhor mecanismo para a gente poder se encontrar por lá. Então é só colocar Toca, a company page da gente vai aparecer e é isso, estou às ordens. Obrigado, Rafael. Vou passar aqui agora, né, para a nossa companheira Valéria, aqui da Fundação Amazonas Sustentável, para falar para vocês. Eu também tenho uma apresentação. Saudações, saudações a nós que estamos aqui, saudações a quem veio antes de nós e saudações especiais também às próximas gerações que não existirão se nós não dermos a atenção devida ao que vivemos hoje. Agradeço pela oportunidade, mais uma vez estar aqui no Screen é sempre um momento de muito aprendizado, muito feliz de ouvir vocês, colegas, estar aqui também com o Isaac. Eu vim aqui para nos conectar à Amazônia. Então, eu não sou técnica ambiental, eu sou técnica de comunicação, eu sou comunicóloga, mas o bichinho da sustentabilidade me picou há mais de 10 anos. E, a partir dele, eu consigo tentar fazer, pelo menos, o meu mundinho um pouquinho melhor. E, quem sabe, convencer a que outras pessoas também entendam que depende só da gente transformar a nossa realidade. Então, a capa do meu slide não poderia ser diferente dessa. A Amazônia é uma situação urgente. A Amazônia está entrando em colapso. E eu vou tentar aqui, nos poucos minutos que tenho, mostrar para vocês que estão aqui, aos que estão nos acompanhando pela internet, o que isso tem a ver comigo, o que isso tem a ver com a nossa vida. Aqui. Aqui? Aqui. Opa! Então, a gente vive uma emergência climática, né? Então, a gente tem aí os incêndios florestais, as inundações, as secas extremas, os furacões. Isso está acontecendo no mundo todo. Ontem, eu sou de São Paulo, orgulhosamente filha de um baiano e de uma pernambucana, o Nordeste está dentro de mim, mas eu vivo lá na cidade da Garoa. E anteontem foi o dia mais frio de uma primavera histórica em São Paulo. Por que será que isso aconteceu? A resposta é muito simples. A gente vive uma emergência climática, né? E a Amazônia está no centro dessa discussão. Bom, aqui, o que o mundo pensa, né? Então, no último Fórum Mundial, eles sempre fazem um estudo, um levantamento sobre quais são os temas de maior impacto no mundo. E vocês podem ver aqui, eu peço desculpas porque eu só tinha essa imagem em inglês, mas eu acho que está fácil de traduzir que dos 10 temas de impacto no mundo todo, os 3 primeiros estão relacionados a questões ambientais.
sobre clima, sobre a questão, né, das mudanças climáticas e a perda da biodiversidade. Então, acho que aqui eu não preciso convencer ninguém de que, de fato, é uma temática que impacta a vida nossa e de todo o mundo. E o que pensa o Brasil, né? Então, eu peguei aqui os dados da Upper Insights, do meu querido amigo Diego, que fez uma pesquisa, sobretudo com pessoas que moram no Nordeste, que mostraram, né, 80% das pessoas se preocupam com o futuro, né, do meio ambiente. 75% dessas pessoas acreditam que as empresas deveriam apoiar mais as causas em propósito ambiental. E 6 entre cada 10 adultos se preocupam com o país que os seus filhos terão no futuro. Ou seja, também não é um assunto esquecido, embora pouco cuidado. Então, a Amazônia desempenha um papel essencial na manutenção do clima global, na captura dos gases de efeito estufa e na manutenção do clima do planeta. Eu vou, talvez, trazer algumas coisinhas um pouco técnicas, mas eu já combinei com o meu amigo brasileiro aqui, que se porventura eu não me fizer entendida, ele vai ser o responsável de traduzir, tá bom? Então, para estarmos conectados ao combate de desmatamento e mudanças climáticas, o que a gente precisa compreender? Existe um fenômeno chamado rios voadores. A floresta amazônica por isso que a floresta amazônica ganha o apelido de pulmão do mundo, porque é o maior bioma do mundo a fomentar, a produzir os rios voadores. E para que servem os rios voadores? Os rios voadores, quando se formam, é ele que acaba distribuindo umidade para o nosso país e para outros países. E, portanto, se esse fenômeno deixa de acontecer, se o desmatamento se persistir, a gente perde esse remédio para os nossos pulmões. Quem tiver curiosidade de saber um pouquinho mais, pergunta aqui para o nosso colega ou faz um Google que vocês vão entender o que eu estou falando. Bom, o relatório do IPCC de 2022 traz dados, porque eu estou na Bahia, eu tinha que falar do Nordeste, né, gente? E aí, esse estudo é extremamente importante, sugiro que os colegas, inclusive do turismo, façam uso, porque se nós temos mudanças climáticas, isso afeta a todos os negócios. E se estamos falando aqui de uma capital que tem sua economia muito fomentada pelo turismo, preocupem-se com o meio ambiente. Porque se mudar o clima, quem é que vai querer vir a uma praia onde não tem água? Quem é que vai vir a uma capital nordestina que só chove e não tem sol? Então, esse estudo do IPCC traz uma série de informações, eu não vou ter a deselegância de ler tudo, mas o que eu quero trazer de mais importante para vocês é que o desequilíbrio climático ele pode trazer períodos muito longos de estiagem no Nordeste. Isso é um fato. Isso já tem dados que demonstram que isso está muito próximo de acontecer. Em algumas regiões no Nordeste, a gente sabe que isso já é uma grande realidade, né? Então, a gente tem aí, nós estamos na cara do desmatamento, da diminuição de chuva em alguns lugares e aumento onde não se tinha. Então, aquela bagunça total, né? Aí tem uma questão aqui que fala muito de que esse aumento da temperatura implicará no aumento da evapotranspiração, que até o nosso colega falou, e isso pode também ser afetado pelas mudanças climáticas lá na Amazônia. Então, todo aquele movimento que acontece no norte do país, o impacto positivo ou negativo é distribuído no país inteiro e em outros países também. Acho que esse é o recado mais importante, né? O fato de nós não morarmos na Amazônia, de nós não sermos povos da floresta, não significa que isso diminui a nossa responsabilidade. Pelo contrário. Aí vem a questão da justiça climática, o Zac chegou a fazer esse comentário. Além de todos os problemas que as nossas populações vulnerabilidades vivem, tem uma que é pior, porque as populações
desprivilegiadas são as que menos impactam o meio ambiente e são as mais atacadas pelas mudanças climáticas. Então, as pessoas que menos contribuem com os impactos negativos são as que também mais sofrem. E isso tem uma relevância muito grande, porque isso tem conexão com políticas públicas, com investimento social privado, com uma série de movimentações políticas, econômicas, sociais, que, infelizmente, a gente ainda não se dá conta o suficiente. Isso é a justiça climática. Essa foi uma temática muito discutida recentemente na Semana do Clima da ONU, há cerca de 4 semanas lá em Nova York. Então, o que eu estou falando aqui para vocês não é nenhuma novidade, mas sabe aquela coisa de livro de autoajuda? A gente sabe o que a gente tem que fazer, só que às vezes a gente tem que ler ou a gente tem que escutar de alguém para relembrar. Acho que é um pouquinho desse papel que eu quero fazer aqui com vocês. E para a gente mudar essa realidade, o que a gente tem que fazer? Manter a floresta em pé. E por quê? Porque, olha só, até o final do ano passado, a gente atingiu o nosso pico de desmatamento em 10 anos. Isso é notícia internacional. E qual outro agravamento? A gente tem que lembrar que na Amazônia está concentrada mais de 400 populações indígenas. E vocês já ouviram dizer que é a população que mais protege o meio ambiente? Então, se essa população for dizimada, como já foi desde o achamento, o que vai ser da nossa floresta se o maior protetor dela não estiver protegido? Então, essa é uma outra lembrança extremamente relevante. Os povos da floresta precisam dela e a gente precisa deles. E aí eu chego na fundação a qual eu represento, né? Hoje eu trabalho na Fundação Amazônia Sustentável, que carrega o título de melhor ONG do Brasil, né? A próxima a receber esse título deve ser anunciada no final de novembro, mas por enquanto somos nós, a melhor ONG do Brasil. Atuamos não só no estado do Amazonas, mas em toda a Amazônia Legal e na Pan-Amazônia, né? Que são os países que possuem o hotspot amazônico, e o nosso papel é contribuir para o desenvolvimento sustentável na Amazônia. Não é muito diferente do que os nossos colegas falaram, é pensar nas pessoas e não só no ambiente, porque nós somos meio ambiente. Não existe essa questão de que a gente tem que cuidar só da água, de diminuir o consumo de papel. A gente tem que lembrar que nós somos responsáveis e as melhores ferramentas para mudar essa realidade. E a Fundação Amazônia tem esse papel, cuidar das pessoas que cuidam da floresta. E como é que a gente faz isso? Trabalhando com os 17 ODSs em 3 principais frentes, né? A educação, que foi também muito falada aqui pelos dois, né? A educação para a sustentabilidade. A bioeconomia, né? Porque, afinal de contas, a gente precisa pagar as nossas contas. E por que isso é tão importante? Porque quando a população ribeirinha, quilombola, indígena, entende que existem outros caminhos para a criação de renda, ela deixa de cortar uma árvore. Quando entende que pode usar os óleos, as castanhas, enfim, o empreendedorismo voltado ao turismo de base comunitária, aí é possível permitir que a floresta continue de pé, né? Então, nosso papel é, de fato, também trazer uma visão mais ampliada de como utilizar de forma sustentável os recursos que existem na floresta e diminuir as mudanças climáticas. Já falei um pouquinho de nós, vou pular aqui. E uma outra coisa que eu acho extremamente relevante é que esse trabalho ele não tem resultado se não for em parceria. Não tem, né? Prestando serviço, trabalhando com a sociedade civil, com as empresas, com o poder público, independentemente, todos os braços da sociedade precisam ser laçados, né? Ser conectados, porque esses resultados a gente não vai alcançar. Eu sou gerente de relacionamento, parcerias e captação, então é o DNA do meu trabalho fomentar parcerias para levar patrocínio
para que a gente possa implementar todos esses trabalhos lá na Amazônia. E por quê? Para a gente poder alcançar resultados como esse. Nós atuamos em 16 unidades de conservação. Nas 16 unidades onde a gente opera, a gente conseguiu, até o ano passado, diminuir em 12% o desmatamento. Comparado aos locais onde a gente não opera, olha só a diferença. Aumentou em 50% o desmatamento. Então, onde organizações como a FAS, organizações como a dos colegas aqui, onde não tem esse tipo de atuação, o agravamento está acelerado. Está super acelerado, né? Eu estou falando só da Amazônia, gente, mas a gente também tem a Mata Atlântica, a gente tem a Caatinga, a gente tem os outros hotspots que estão tão graves quanto, mas a Amazônia, pela magnitude e impacto global, acaba sendo, né, o nosso foco de atuação e de, vamos dizer, inclusive, de movimento social mesmo, né? E político. Um outro dado, por meio das parcerias, por meio de uma, vamos dizer, uma coragem, né, que vocês devem ter acompanhado muito o assassinato, né, do jornalista inglês e do ambientalista aqui no Brasil, que é só mais um dos milhares de casos que acontecem de assassinatos de ambientalistas no Brasil. Esse ficou famoso, suponho, porque tinha um jornalista inglês, né? Mas a gente tem casos assim que a gente fica sabendo diariamente. E a gente tem muita persistência e coragem. Quando isso aconteceu, os meus colegas falavam: Valéria, onde você está? Você está na Amazônia? Estou preocupado com você, porque olha o que está acontecendo. Mas a gente tem que persistir. E por quê? Porque com o trabalho que a gente faz, a gente também conseguiu atingir esse índice que muito nos orgulha. Nas unidades de conservação onde nós trabalhamos, nós aumentamos em mais de 200% a renda familiar, fazendo com que as pessoas façam a floresta ficar de pé. E era isso que eu queria deixar. Eu queria só finalizar minha fala com um vídeo, porque eu acho que é importante, para quem nunca conheceu, nunca esteve a realidade da Amazônia, ter 2 minutinhos para conhecer um pouquinho e, quem sabe, também se engajar nessa causa. Muito obrigada. As pessoas também olhavam a gente como um grande desmatador assim, da floresta, mas na verdade só sobrevivia, né? Trabalhava com estação de madeira e legal na mata. Então todo dia eu ia para o mato com o destino de derrubar a árvore. E fiz isso durante 30 anos da minha vida. Fundação Amazônia Sustentável. Essa palavra sustentável que entrou na minha cabeça que antes eu não sabia. Para mim, sustentabilidade era, sei lá, no meu tempo, tirar madeira, eu estava sendo sustentabilidade para mim. Mas aí, com a chegada da fundação, não. Tem jeito? Voltar cá? A fundação fez com que as coisas acontecessem. Se quiser, a gente dá um stop, a gente continua aqui enquanto vocês se ajustam aí, tá? Para no final trouxe conhecimento para dentro da comunidade. Passar, aí dá uma paradinha nele, porque as pessoas não conseguem acompanhar, a gente continua o tempo que vocês ajustam aí. Eu acho que essas 3 exposições aqui são importantes quando a gente fala do impacto das mudanças climáticas e voltando a gente... um exemplo clássico é o exemplo da Amazônia. A Amazônia, essa palavra durante praticamente o ano inteiro, uma das palavras mais buscadas no Google, até hoje, sempre. É sempre trend topics. Qualquer assunto relacionado à Amazônia, ele ganha uma dimensão global, não é à toa, da importância que esse bioma tem para o planeta inteiro. Então, eu costumo dizer, não cheguei a dizer isso, a oportunidade de dizer a vigília, eu conheci, já tive 2 oportunidades de estarmos juntos. Eu me refiro ao diretor executivo da Fundação Amazônia Sustentável. Inclusive, tivemos juntos em uma conferência do clima. Eu tive a oportunidade de participar de 2 conferências do clima na minha vida. Infelizmente, só 2. A Rio+20 e a COP13, salvo engano, no México. E se a gente tivesse... A gente tem um outro sistema aqui de extrema importância para o planeta, que é a Amazônia Azul, né, os oceanos, sobretudo, da costa brasileira. Se a gente tivesse uma Fundação Amazônia Azul,
tão evoluída como a gente tem uma Fundação Amazônia Sustentável, talvez a gente tivesse menos problemas hoje que atingem os oceanos do mundo inteiro, sobretudo na costa brasileira. Então, não deixe de mandar um abraço lá para o nosso amigo Virgílio. Mas, para vocês terem ideia só desse tema, eu peguei aqui, rapidamente fiz uma busca aqui na madrugada de ontem, e isso aqui são notícias de ontem. Então, a gente tem aqui, mudanças climáticas aumentam o risco de novas pandemias, diz o OMS. Isso foram alguns dados que foram propagados pela ONU ontem, pelo executivo do Tedros Adhanom, da OMS. E mais outras manchetes. Mudanças climáticas podem causar extinção da nossa vida, da vida marinha. A próxima pandemia pode ser provocada pelo derretimento da geleira. A OMS mantém o monkeypox, que é a varíola, né, dos macacos, em estado de emergência, é uma preocupação internacional. A OMS alerta para a alta de casos subnotificados de tuberculose no mundo, surtos de cólera, enfim. Indo para oceanos, vocês sabem que toda a questão da mudança climática interfere diretamente no oceano, com a questão da troca da umidade, enfim, da biodiversidade terrestre também, dejetos para os oceanos, enfim. E a questão da mudança climática tem um contexto científico também pouco propagado, que é a simples mudança de temperatura em determinados ecossistemas, de aumento de meio grau de temperatura em determinados ecossistemas nos oceanos, significa em mudar, para você ter ideia, mudar o sexo de certos elementos marinhos, certos organismos marinhos, o que significa que você terá, no médio e longo prazo, uma mudança significativa no estoque pesqueiro, porque você vai ter mais femininos ou mais masculinos. Isso interfere em toda a cadeia do ecossistema marítimo, que vai acabar acontecendo e que vai pressionar o sistema alimentar, que foi falado aqui, sobretudo nas populações mais vulneráveis. Então, a gente tem 2,5, imagine, até 2025 a 2,5. Então, existe toda uma movimentação dessas questões de nos mobilizarmos nesse sentido. Então, eu me recordo quando eu acompanhava mais de perto isso, algumas décadas atrás, quando se iniciou pelas Nações Unidas dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Na época eram 8. Eu me lembro que nós fizemos uma iniciativa que foi pioneira no Brasil, a partir daqui de Salvador, onde pela primeira vez foi utilizado esse tema em um grande evento no Brasil, que hoje até o Festival de Verão retomou agora, que o tema foi 8 jeitos de mudar o mundo. Então, tinha toda uma simbologia na época, que na época eram 8. Depois viraram o Objetivo de Desenvolvimento, que eram metas para alcançarmos até 2020. Depois isso foi postergado para frente, depois viraram 15, hoje já temos 2030, depois viraram o 10, que depois eu falo um pouco sobre isso. Mas o porquê que eu estou falando isso? Essa pressão e todo esse sistema que acaba sendo, quando a gente vê isso de forma global, interfere de fato no dia a dia das pessoas. Quando a gente fala, né, dos extremos, por um lado frio extremo, por um lado calor extremo, que também impacta novamente no estoque, quando nós falamos de alimentar do mundo inteiro, fora toda a movimentação de migrações, de grandes migrações, e várias experiências no mundo apontam essa questão de que tudo isso é provocado por nós, pelo homem. Tem uma iniciativa, tem duas coisas que eu acho muito interessante quando a gente fala em ter essa percepção mais profunda, porque a gente fala assim, é um negócio meio, poxa, você está falando, o sujeito falando ali, você falando nós. Então, tem algumas formas de, quando a gente enxerga isso, nos causa certo impacto. Então, quando a gente fala em nos mobilizar, né, puxa, aquele negócio impactou. Para mim, eu tive alguns impactos na minha vida com relação a esse assunto. Um, que é um exemplo interessante, chamado, para quem quiser pesquisar depois, Biosfera 1. Essa é uma iniciativa que já ocorreu, é possível que tenha mais de 30 anos, onde um bilionário texano montou um sistema no Arizona, um grande complexo, e dentro daquele sistema foram colocadas um grupo de pessoas e o desafio e tinham representações científicas. Ele reuniu um grupo de cientistas, de especialistas do mundo inteiro e reproduziu os biomas do planeta nesse complexo, fechou a porta e esse sistema foi absorvido com
com todo o aparato de um sistema dos biomas do mundo e para ver quanto tempo as pessoas sobreviveriam nesse sistema. Ele tinha uma autossuficiência de oxigênio, reproduzindo os sistemas naturais do mundo. É claro que durante alguns meses, aí um amigo meu fudeu, né? Depois de um determinado tempo, esse experimento ele teve uma série de problemas que serviu como experimento importante por conta da complexidade do que é esses sistemas que nós temos isso naturalmente. A gente está aqui, por exemplo, consumindo um sistema importantíssimo que é o oxigênio. Então, da produção do oxigênio às bactérias necessárias para que o plantio fosse bem sucedido, a toda a sorte de insetos que tiveram todo um desequilíbrio, enfim, toda a sorte de problemas ocorreram as pessoas, a convivência entre as pessoas. Então, foi um experimento muito impactante, quando você tem acesso àquilo, tudo que aconteceu ali, demonstrando. E também tem outro aspecto que muitas vezes fica subentendido, mas nunca foi tão entendido, que é o aspecto econômico. Não tem como dissociar a questão da sustentabilidade, ESG, enfim, sem a economia. Sem a economia não existe. Voltando na Amazônia, eu tive o privilégio de participar de um evento em Manaus com um sujeito chamado Paul Hawken, que participou desse evento lá. Ele tem um livro muito bem sucedido, que foi meu livro de cabeceira durante muitos anos, chamado Capitalismo Natural, e que ele demonstra toda a questão econômica ligada aos sistemas vivos do planeta e que tem preço. A gente sempre foi acostumado, quando criança, né, dizer, não, mas a natureza não tem preço. Está errado, tem preço sim. Inclusive, chegaram o preço, na época desse livro, era coisa de 3 trilhões de dólares no mundo inteiro, e é possível, por exemplo, eu me lembro que, quando da publicação desse livro, eles estimaram, houve alguns problemas, pequenos problemas globais, com a produção de laranja na Califórnia, que foi provocada pela diminuição de um certo quantitativo de abelhas. Então, eles conseguem mapear e dizer, bom, quanto custa a produção de mel, o trabalho que as abelhas, que são os serviços ambientais, a abelha presta um serviço ambiental quando ela é utilizada na polinização. O sol presta um serviço ambiental enorme. Sem sol, você não tem como fazer uma série de serviços ambientais, que para nós é muito comum. A gente pega aqui a roupa, bota no lugar onde não tem sol, você precisa ter aquecedor, você precisa ter, ou seja, você vê como isso é complexo e afeta diretamente a nossa vida, diretamente. E uma outra forma que eu vi também muito impactante disso, falei da Biosfera 1, que eu acho que vale a pena olhar, falei de Paul Hawken, que eu acho que é uma pessoa que deve ser ouvida sempre, e com certeza já deve ter outras publicações. E tem um outro conteúdo que é muito interessante, que você pode buscar no Google, tem lá no YouTube hoje disponível, que é um documentário chamado O Mundo Sem Ninguém. Eu recomendo dedicar, da PBS, é uma produção da PBS, já deve ter uns 30 anos isso, mas está lá no YouTube, e que é um documentário onde eles fazem uma simulação quando as pessoas simplesmente dizendo assim, se as pessoas desaparecessem do mundo em 1 segundo, o que aconteceria com o mundo? E aí ele faz toda a sorte só que graficamente muito bem feito, com recurso de cinema muito bem feito, mas com dados técnicos e científicos muito bem estruturados, e é impressionante você ver toda a recuperação dos sistemas voltando, né? Então, você tem lá exemplos do tipo certos monumentos do mundo inteiro se deteriorando, rios voltando para aqueles lugares onde foram sobrepostos, enfim, eu recomendaria. Mas eu queria voltar aqui para todos, para os nossos companheiros aqui, para esse final, que eu gostaria muito de ouvi-los aqui, cada um, começando mais uma vez por Josué. Diante de todo esse contexto do que a gente falou, diante desse sentimento de emergência, eu, particularmente, tenho uma ansiedade muito grande, aí já faz parte da questão pessoal mesmo, de ansiedade e de ver muita coisa que evoluiu. Eu lembro desse tempo. Eu mesmo fiquei sempre muito frustrado com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, por ter acompanhado isso lá atrás, dessas datas serem empurradas para frente e as coisas não avançarem, de ter acompanhado algumas conferências e sair frustrado por conta de 190 países não chegarem a determinados acordos importantes, outros avançaram, outros não. Então, esse sentimento de urgência, de emergência, eu acho que é importantíssimo. E aí a pergunta que eu queria deixar aqui para cada um
a opinião pessoal de cada um, dentro, sobretudo do escopo do que cada um atua, assim, como é que a gente faz para acelerar isso? Como é que a gente faz para mobilizar mais pessoas dentro do contexto de cada um? Como é que a gente faz para que isso se torne cada vez mais um senso de emergência de cada um do que necessariamente dos nossos representantes dentro desse sistema de 190 países? Como é que cada um de nós, pelo pensamento de cada um de vocês, a gente pode acelerar esse processo de mudanças que o mundo tanto precisa e dentro, né, do nosso microcosmo aqui até a dimensões mais globais? Aí, começando por Josué. Então, é uma pergunta complexa. Eu não acho Isso, que, eu acho que ela não tem acho que é resposta. outra palestra, né? Ela não tem resposta pronta. Eu acho que o fato que a gente está lidando com mudanças climáticas, chegamos de um ponto que é crítico, né? Tanto que Valéria mostrou isso aqui. Estamos em um ponto crítico, e pelo fato de a gente estar em um ponto crítico, e é uma construção de muitos anos de exploração humana, de intervenção humana, para a gente chegar ao ponto de a gente estar sentindo agora essas mudanças. Nossas respostas para isso, elas também não são de impacto imediato. É também mais uma construção daqui para frente. Nós da Ambiafra participamos da mobilização Amazônia de Pé, que teve recentemente, que é uma mobilização de vários outros coletivos, de ONGs, para trazer esse senso de urgência, que é que nós somos a última geração que pode salvar a Amazônia. A próxima já talvez não possa contar com isso, né? Então, o que a gente pode fazer é conversar mesmo, entre pessoas que a gente conhece. Trazer esse tipo de consciência, de entender essas implicações que a gente tem, de tudo que a gente faz pode afetar no meio ambiente e no que o ambiente pode afetar no nosso dia a dia. Estamos tentando diminuir de novo esse trabalho da Ambiafra, justamente diminuir essa ponte que existe entre os assuntos ambientais e o nosso dia a dia, porque parece tudo tão distante. Não, porque é na Amazônia e que isso está acontecendo no Cerrado, está acontecendo em outras partes que parece tão distante de mim, mas a gente está vendo, estamos aqui. A Valéria novamente falou que em São Paulo está tendo um frio recorde. Na primavera, a gente está aqui, a gente teve ano passado, dezembro todo chovendo. A gente está vendo as mudanças climáticas agora, elas estão acontecendo agora no nosso dia a dia. Então, o nosso ponto é justamente nos atentar ao que está acontecendo e também tentar intervir e pensar como é que a gente pode fazer isso, pensando também nos nossos representantes, nas pessoas, na política. Eu acho que é impossível pensar, impossível desassociar isso, mas um dos pontos mais importantes e eu digo de uma forma um pouco silenciosa, e aí a gente também tem todo um contexto global onde a gente pode falar sobre isso, que as eleições que ocorreram agora tinha como papel de fundo qual era o passo do Brasil para esses combates dessas mudanças climáticas para o futuro. A gente vem de um crescimento de desmatamento absurdo nesses últimos anos, onde são políticas que estão, como é que eu posso dizer, que são políticas que têm favorecido esses grupos que exploram a Amazônia, que têm feito esse desmatamento, né? E o fato disso, da gente poder pensar quais são esses representantes que vão trazer essa pauta, que elas vão fazer isso de uma prioridade, né? Onde o que a gente tem que ser feito agora, para que a gente, quem sabe no futuro, ter algum tipo de resposta. Então, assim, não é uma resposta fácil, não é uma construção de que, tipo, vamos fazer isso hoje e daqui a 2 semanas a gente vai estar vendo. Não. É uma resposta que é longa, é uma construção também. A gente não tem respostas prontas, são coisas que são construídas junto com as comunidades, junto com esse diálogo entre poder público e sociedade civil, né? Então, assim, não é nada feito de agora. Então, assim, você tem algumas décadas de envolvimento com isso,
A Ambiafra surgiu há 2 anos, assim, e estamos muito novos ainda nesse tipo de trabalho, mas é um trabalho que ele vem de muito tempo e é um trabalho que ainda vai para muito tempo. Então, assim, essa ansiedade vai continuar, sendo muito sincero. Obrigado. Eu sei disso, meu irmão, eu sei disso. Palmas para José, acho que... Rafael. Massa. Acho que a Toca nasce com vontade de fazer parte de uma economia regenerativa, né? A gente tem ouvido muito falar sobre esse conceito de sistemas regenerativos e uma economia regenerativa. Acho que aqui o festival também trouxe a luz para vários empreendedores que, de alguma forma, estou até olhando para um ali que está ali também no canto, que tem startups e tem empreendimentos que visam, né, um sistema regenerativo, que visam, de alguma forma, diminuir o impacto que a gente já faz. Sustentabilidade é um conceito muito importante, mas acho que a gente tem que regenerar muita coisa que já foi impactada. Então, seja lá o que você faz, o que você empreende, pensar sobre essa ótica, né, de como é que eu posso fazer de forma mais sustentável. E aí vou ter que cair num clichê aqui, que é da educação, né? A gente na Toca, a gente trabalha muito com a educação, então... quando a gente chega nas comunidades, onde a gente começa o trabalho de base, é um trabalho de forma participativa, mas com muita troca de conhecimento mesmo, formação, de certa forma, conteúdos que não são abordados em sala de aula, ou muitas vezes a sala de aula nem é uma realidade para aquelas pessoas. Então, ainda acredito que se a gente não está vendo a mudança acontecer numa escala global, é porque falta muita educação, formação e principalmente para as pessoas que, de certa forma, também já são, né, injustiçadas por outros aspectos e que, com a crise climática, a coisa só vai piorar. Então, acredito ainda na educação e, claro, a educação seguida, né, de implementação de tecnologias sociais, favorecimento de serviços ecossistêmicos, uma economia cada vez mais regenerativa. Bom, esperançoso, otimista, sagitariano, eu vou pensar sempre de que vai dar certo, né? Então, penso que é por aí. Obrigado. Vamos lá, Valéria. Bom, batendo no liquidificador e tirando uma vitamina. Acho que do ponto de vista espiritual, é acreditar, ter fé e honrar tudo que está à nossa volta, o oculto, que é parte dessa natureza. Do ponto de vista mental, é intuir e vislumbrar que ainda tem chance, embora a situação realmente é muito grave. Está fácil, é só fazer um Google, vocês vão ver os números. O número mais impactante que eu me deparei na minha época de faculdade de jornalismo foi quando dizia-se, e não era respeitado a opinião de ambientalistas, que em 2050 deixaremos de ter água. Eu nunca esqueci desse dado. E ele só foi se afirmando, nada melhorou desde então. E olha que eu já sou formada há muitos anos. E aí, do ponto de vista prático, é nós alinharmos e associarmos as causas, né? Eu tive pouco tempo, infelizmente, de acompanhar os outros painéis, mas do pouco que eu observei e das temáticas de cada painel, a gente falou muito de causas e de propósitos. Então, a gente tem questões voltadas à causa racial, do empreendedorismo, enfim, inúmeras, diversidade. Só que nenhuma delas vai continuar existindo se não tiver onde a gente viver. Então, acho que, realmente, do ponto de vista prático do nosso microcosmos, é assim... Essa minha ação, esse meu trabalho, esse meu, enfim, algo que eu vá fazer, é de fato raciocinar que tipo de impacto que eu estou promovendo. É mais lixo? É mais ruído? É uso exacerbado de algum recurso natural? A gente precisa fazer essa autorreflexão. E, olhando uma coisa assim, um pouco maior, do ponto de vista de negócio mesmo, e aí voltando para o meu trabalho, é a gente conseguir falar a língua de quem tem o dinheiro. Sabe? Essa coisa também que já virou clichê de pregar para não convertido. Eu não quero pregar para convertido. Óbvio, é lindo, é maravilhoso falar com quem quer investir na Amazônia, mas hoje eu procuro quem não quer investir na Amazônia. E aí eu provo porque é necessário e provo também que o retorno para o negócio vai ter um impacto alto nas finanças, na imagem, na reputação e principalmente na contribuição social global.
Então, acho que seriam essas minhas contribuições. E, por favor, busquem informações. E, se vocês quiserem aprender um pouquinho mais, e aí voltar à questão da educação, no site da Fundação Amazônia Sustentável, nas mídias sociais, muito além do que a gente mostrar o nosso trabalho, a gente tem propagado muita informação educativa. Então, faço o convite de que vocês busquem e acompanhem e propaguem e, principalmente, façam parte disso. Muito obrigada. Muito bom, muito bom.